Fala pessoal, estou subindo aqui um novo vídeo aqui para vocês, mostrando como venho fazendo no Projetos 10%, tá? Eu estou cobrindo uma parte aí de revisão dos trades aí junto com o pessoal e estou colocando aqui uma palhinha para vocês de como a gente vem fazendo e também serve para estudo para todo mundo aí. Um abraço, confira o vídeo. Então, hoje de manhã, quando a gente começou falando no Morning Call, a gente sempre busca, né, os trades a partir de um primeiro movimento, seja para o índice, seja para o dólar. E por que isso? Porque mercado futuro, pessoal, é mais complicado para se trabalhar num trade de abertura. A gente vai ver algumas ações, aí a gente vai ver que nessas ações tiveram trades de abertura, daqueles trades que eu até já ensinei para vocês, que tem aquele famoso Fabuloso 4, que é super conhecido lá, do Oliver Velez. Mas a gente tem que se concentrar no nosso índice futuro e dólar futuro na base de um trade a partir do primeiro movimento, que é o trade mais tranquilo que a gente pode pegar no dia a dia, tá certo? O mercado é bem volátil aí, então a gente tem que pegar uns trades mais tranquilos. Então, começando hoje pelo dólar. A partir do momento lá que o mercado abriu, tá, pessoal? A gente tinha a abertura dele em gap de alta, tá certo? Abertura em gap de alta. Lembra sempre, o que eu preciso esperar nisso? Eu preciso esperar aí de 3 a 5 barras para eu começar a ter uma visão da onde pode estar levando esse mercado, tá correto? Então, eu esperando de 3 a 5 barras, eu tenho aqui ó, 5 barras, eu tenho um movimento já mais para o lado negativo, só que foi algo que a gente ressaltou. Pessoal, apesar de ter um primeiro movimento para um lado negativo, mesmo que essa barra possa parecer um pullback para startar novamente possibilidades de trade na ponta vendedora com retorno à média móvel, não só a média móvel de 20, mas a média móvel de 200, o cenário hoje é um cenário de alta para esse papel. Então, se é um cenário de alta para o papel, vamos ficar com esse viés mais positivo aí, buscando trades mais para a ponta compradora. E a gente aguardou o contexto, tá certo? E onde a gente identificou foi aquele nosso possível trade de volta em V a partir do momento que ele deu essa volta do movimento de queda, contração. Aqui foi onde a gente ficou de olho o quê? Para o trade da volta em V, tá? Por que o trade da volta em V? Porque a partir daqui eu tenho trades que pode ser caracterizado aí como o trade da volta em V. Alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos continuar aqui. Se eu tenho um trade da volta em V, tá? O que eu preciso saber para esse trade de fato ser um trade que eu sei que vai me levar para uma situação boa de ganho, tá? Primeira coisa, eu coloco o meu FIBO aqui, tá? Coloco o meu FIBO para ver se o retorno de volta em V ele cobre metade do primeiro movimento. Se ele cobrir metade do primeiro movimento, ele é um trade que eu quero pegar na volta em V, tá correto? Lembra que a gente sempre fala sobre isso? A gente sempre fala, olha, se esse mercado ele volta na sua metade do primeiro movimento, então lembrando que aqui está esse movimento e aqui está a metade desse movimento. Se ele volta na metade do primeiro movimento, a gente vai ficar de olho da volta em V. E foi exatamente isso que ele fez. Marcamos aqui essa máxima, tá certo? Desse candle aqui, e é ali que ele vai startar a possibilidade de um trade na volta em V, na superação dessa máxima desse candle. Então é aqui que a gente tem que ficar de olho no dólar no caso do dia de hoje.
aonde ficava o stop na hora que ele chegou a romper ali, pessoal? O raciocínio da volta em V, ele está atrelado, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vai ficar mais fácil se eu mostrar para vocês na teoria como que a gente aplica esse trade da volta em V, tá? Que está no nosso drive. No nosso drive tá lá, a gente tem o nosso guia de bolso. E tem o trade da volta em V. Aqui só compartilhando com vocês, esse é o raciocínio do trade da volta em V. Para eu ter um trade da volta em V, eu tenho que ter um primeiro movimento, a volta dele, ela tem que cobrir 50% do movimento, tá? Aqui tá 50% do movimento, e aí a correção e a continuação. Tá legal? Então é esse raciocínio que a gente tem que ter aqui no caso do dólar no dia de hoje. Eu tinha o primeiro movimento, tá legal? Movimento negativo. Aí eu marco metade do movimento. Ele chegou na metade do movimento, fez uma contração, tá? Eu tenho o movimento aqui, ó, de impulso. Esse daqui seria um movimento de correção. Só que dentro dessa correção, você tem uma outra correção. E esse candle aqui, ó, ele promove pra gente o quê? Uma mínima e uma máxima menor que o prévio. Então eu estou tendo uma correção dentro da correção. Se ele rompe por cima aqui, ele starta um trade de volta em V. Outra coisa, eu tenho um viés positivo para o dólar aí. Se eu tenho um viés positivo para o dólar, é bem plausível eu pegar trades na ponta compradora, tá certo? Essa é a minha tendência do dia. Como é que eu sei que essa é a minha tendência do dia? Primeiro, eu tenho um gap abrindo aqui no dia de hoje. Minha média móvel de 20 está positiva. Minha média móvel de 200 está positiva. Elas estão alinhadas, média móvel de 20 acima da média móvel de 200. Cenário positivo para o papel. Então, eu preciso ter um evento que me diga, olha, aí, de fato, vai ser uma compra. Tá legal? Então, eu tenho uma movimentação, tá? A minha movimentação é o quê? Eu tenho meu primeiro movimento a partir da abertura do dia, a correção e a correção dentro desse próprio movimento. Até mesmo porque eu tinha também ainda um contexto vendedor aqui, tá? Vamos supor que aqui esse ativo fizesse uma nova mínima. Se ele fizesse uma nova mínima aqui, ele ativava um padrão de reversão, tá? Ele ia estar configurado um pivô de reversão. E nesse caso, esse pivô de reversão seria para jogar os preços aqui na média móvel de 200. Mas não foi o que aconteceu, tá? Ele dentro do próprio cenário, ele tinha o seu primeiro movimento, a volta, e dentro dele a sua correção. A partir do momento que eu tenho esse trade, a primeira coisa que eu tenho que pensar é sempre o seguinte, olha, a partir daqui ele tende a retomar na máxima do dia. Indo mais além, ele tende a passar a máxima do dia, a cutucar a máxima do dia. Porque quem chegou a pegar esse papel aqui, tá? A partir desse momento, alguém que vendeu aqui, pensando, tá em gap, tá apontando para baixo. Vou vender, tá? Se o cara vendeu ali, não fez realização de lucro, o cara vai tomar um stop aqui. Automaticamente aquelas ordens façam com que o preço cutuque essa máxima. Tá legal? Então, a gente tem esse contexto da volta em V. E o trade da volta em V, ele também pode ser alinhado aqui com trades com a possibilidade de venda. Tá? Então, você tem esse cenário aqui que seria uma possibilidade até de trade tanto para a ponta compradora quanto da ponta vendedora. Uma possibilidade dupla de trade. Mas o que ativou foi o da ponta compradora,
que está alinhado com o gap, com as duas médias, tá? Então, nesse contexto, eu tenho meu stop aqui nessa mínima, tá certo? Porque é o pivôzinho formado, ou na mínima do dia, tá legal? Eu tenho essas duas possibilidades de stop. Eu posso projetar um alvo a partir desse retorno, eu posso projetar um alvo. Esse alvo pode ser tanto ou por espelhamento, ou eu pegando essa pernada de correção do papel. Então, se eu pegar a pernada de correção do papel, tá? O meu alvo, ele vai cair mais ou menos aqui, ó. Se eu pegar essa pernada aqui, ó, da mínima até essa máxima, tá legal? Se eu pegar essa pernada, eu tenho esse primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, que vai dar um pouquinho mais lá para cima, tá? Seria esses alvos que eu tenho a partir dessa pernada aqui, ó. Dessa pernada aqui, tá? Eu posso também atribuir um stop, um target de ganho a partir do tamanho do meu risco. Então, meu risco seria esse aqui inicialmente com um stop aqui. Se meu risco é esse com um stop aqui, eu posso projetar ele em 1 para 1 aqui para pegar algo proporcional ao meu risco. Essa seria outra alternativa, tá? Então, eu tenho várias formas que eu posso calcular tanto o meu stop quanto o meu... Eu posso calcular tanto o meu stop quanto o meu ganho em duas regiões diferentes. Como eu tenho essa mínima, eu poderia calcular com base em 2 pontos diferentes. Tá certo, pessoal? Com relação a isso, alguma dúvida? A gente pode apimentar esse trade. Se fosse vendedor, como é que você projetaria, no caso, um alvo se ele fosse vendedor? Você pega a pernada que estava feita aqui no primeiro, tá? Projeta ela para baixo, se fosse vendedor o trade. Se ele tivesse perdido aqui, essa mínima, tá? A ativação de venda seria na perda dessa mínima. Porque aí eu estou interpretando o quê? Eu tenho um primeiro movimento negativo, a correção e a continuação desse movimento. Só que veja bem, o meu contexto aqui, ele não é legal para eu trabalhar na ponta vendedora. Ele é um contexto de alta do papel, tá? Eu tenho gap de alta, eu tenho uma média móvel de 20 de alta, eu tenho uma média móvel de 200 de alta, elas estão alinhadas, eu tenho muito mais um contexto comprador, tá certo? É aí que vem, por exemplo, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração no dia a dia. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu só vou trabalhar um contrato, tá? Em um trade no dia. Se ele tivesse ativado um trade na ponta vendedora, esse é o tipo do trade que eu não vou fazer, tá certo? Por quê? Porque é arriscado, eu estou indo contra o meu movimento. Agora, se eu estou fazendo um trade a favor do meu movimento, eu vou fazer. Se eu sou uma pessoa que trabalha com 10 lotes e eu quero pegar na venda, como eu estou contra a tendência do dia, eu trabalho com metade. Então eu vou colocar 5 lotes. Eu posso trabalhar dessa forma, tá? Tem um esquema dessa forma. A gente sabe que trabalhar contra a tendência muitas vezes vai ser ruim, não vai ser tão bom. Então a gente pode meio que evitar trabalhar contra a tendência no dia a dia. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Beleza? Sim, Ricardo, teve aula sobre isso já antes, tá? Mas a gente vai ter hoje à noite, às 19, o André me convidou para a aula dele e eu vou passar mais a fundo para quem não acompanhou até agora. Então, acompanhe a noite aí com a gente. Beleza, pessoal? Então, se eu quisesse apimentar esse trade, eu poderia apimentar aonde? Eu tenho um segundo movimento de impulso e correção aqui, correto? Se eu já estou num nível
onde eu posso fazer adições no mercado, a minha primeira entrada, ela estava aqui, tá? Aqui está a minha primeira entrada. Mas eu teria uma segunda entrada aqui se eu tivesse num nível de adição. E aí, nessa segunda entrada aqui, eu poderia mover meu stop. Se meu stop fosse na mínima do dia, tá? Vamos supor que meu stop estivesse aqui na mínima do dia. Eu poderia passar esse stop para cá. A partir do momento que ela faz nova máxima, eu passo o meu stop para cá, tá? E por aí vai. Eu tenho que ter um contexto onde ele vai fazendo novas máximas. No que ele vai fazendo novas máximas, eu vou mudando meu stop. Eu posso utilizar um stop por pivô, nesse caso. Utilizo stop por pivô. Na hora que o mercado arranca com tudo, é a hora que eu vou para o barra-barra. Quando é que ele arranca por tudo? Qual é a regra para eu ir num stop de barra-barra? Barra-barra é o seguinte: eu tô com o mercado, ele tem lá a sua resistência, tá certo? E ele vai promovendo barras que chegam a romper essa resistência. Até então a nossa resistência estava aqui, ó. Aqui é a nossa resistência. Chegou na resistência, está fazendo novas máximas, não pode hesitar num barra-barra aqui. E se você pegar a maior barra mais afastada, você vem com o teu stop na metade da barra. Porque você está surfando o movimento, tá? Não, aí você não considera isso, tá? A gente está considerando aqui, ó. A gente está considerando essa primeira pernada. Lembra o que a gente falou lá, que o mercado é uma briga de compradores com vendedores, correto? Se o mercado é uma briga de compradores com vendedores, quando eu tenho essa pernada, ó, pense o seguinte, essa é a pernada que está mandando no jogo, tá? Vamos fazer melhor. Essa pernada aqui, ó, ela tá mandando no jogo. Se essa pernada tá mandando no jogo, então eu tenho um viés aqui já baixista para esse mercado, correto? Essa é a pernada que está mandando no jogo. Obviamente, o que eu tenho aqui, o padrão que ele começa a montar para mim, são os compradores tentando anular a jogada dos vendedores, tá? Então eles estão tentando aqui anular a jogada dos vendedores, só que imediatamente os vendedores eles tentam reagir, só que eles não conseguem levar esse mercado de volta, tá? Se eles não conseguem levar de volta esse mercado, eu tenho uma anulação da retomada dos vendedores a partir do momento que eles tentam tomar o poder aqui. Lembra da batalha de compradores e vendedores, tá certo? Foi esse movimento que eu tive aqui esticado em si. Isso aqui, se a gente for olhar bem, ele não está formando um arame aqui para retomar a alta se eu agrupasse essas barras. Se eu agrupo essas barras, o que eu consigo identificar é a possibilidade da construção o quê? Aí ele está construindo um arame, certo? Se ele for rompendo ali pelo topo, essa é a probabilidade do padrão, correto? E o padrão fica mais forte ainda quando eu tenho uma correção no meio. Tá legal? Então, se eu tenho... aí eu já vou cair aqui, ó, nesse padrão aqui, ó.
eu já vou cair nesse padrão aqui, ó, tá certo? Então, eu estou falando de um Red Bar Takeout. Lembra que a gente falou que o Red Bar Takeout de todos, ele é o mais forte. O Red Bar Takeout, ele é o mais forte de todos, tá? Que é o... Aqui, ó. Um arame aqui. Ele é o mais forte de todos para reverter uma tendência quando ele rompe por cima aqui. Agora, imagina o seguinte. Eu tenho um arame e entre essas barras verdes, eu tenho um padrão de continuação que é um RBI. Então, eu estou juntando forças. Eu tenho esse padrão que é um padrão forte, tá legal? Mais esse padrão aqui de continuação do movimento, tá? Então, é isso que eu tenho lá se eu agrupar meus candles ali. Se eu agrupar meus candles, é isso que eu estou identificando. Então, o trade da volta em V, ele consiste exatamente nisso. A partir do momento que eu tenho vendedores no poder, aqui eu estou tendo os compradores batendo sobre os vendedores. Os vendedores, eles tentam voltar ao poder, mas rapidamente os compradores levam ele com tudo. Se eles levam ele com tudo, o que você pode esperar é a saída pela máxima dessa barra. Concorda? Que aí vai formar o padrão. Sim, as aulas vão ficar gravadas. Exatamente, Luiz. Se eu estou vendo uma possibilidade do trade em volta em V, a grande sacada para eu identificar é esse pullbackzinho aqui, tá? Esse é o pullbackzinho da grande sacada ali para eu identificar o trade da volta em V. Por que eles não seriam, Vitor? Os candles antes. Aqui eu tenho 9,25, 9,30. Ele produz uma nova mínima, tá certo? Se ele produz uma nova mínima, eu ainda não tenho novas máximas. Eu preciso ter um movimento de novas máximas, tá legal? E depois a correção. 9,35 ele produz ali a sua mínima do dia. Voltou, esse candle que está aqui no meio, ele tem a sua máxima e a sua mínima maior que o prévio, tá legal? Dentro desse movimento eu consigo já olhar o que? Uma correção dessa primeira pernada. Se eu tenho uma correção dessa primeira pernada, a partir daqui eu também tenho uma correção de uma outra pernada intermediária aqui, tá? Ele é uma espécie de um pivô embutido dentro desse movimento. Você diz o pullback da volta em V, o limite de penetração do movimento comprador ou vendedor? O do comprador a gente usa aí por base, tá? Pegar esse primeiro movimento que está aqui. Aqui eu tenho um primeiro movimento, certo? Se nesse primeiro movimento eu estiver respeitando aqui o limite de 50% dos compradores aqui, tá certo? Beleza. Eu ainda tenho um viés mais negativo. A partir do momento que eu tenho esses compradores invadindo 50% de toda a pernada de queda, eu já posso pensar nessa possibilidade de um trade de volta em V, tá? Agora, dos vendedores aqui, ele não tem um limite, ele poderia chegar até um pouco mais abaixo aqui e formar, por exemplo, um fundo duplo, mas não no mesmo nível, que seja um pouco mais alto. Aí eu vou cair naquela lei de mercado número 4, tá certo? O que seria uma lei de mercado número 4? É quando o mercado falha em fazer novas mínimas. Então, se o mercado falhar em fazer novas mínimas, eu estou buscando trade ainda na ponta compradora, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Esse é o trade a partir daquele primeiro movimento, que a gente sempre vem falando. Trade a partir do primeiro movimento. Foi esse trade que deu aí no dia de hoje, tá? Sem novidades.
os stops inicialmente aqui e aqui. Aceleração do movimento em nova máxima, stop barra barra. Bom, isso é estopado aqui. Essa seria uma das formas, pessoal, de ser mais conservador no trade, tá? Esses trades que eu estou mostrando para vocês, eles são trades conservadores, tá? É óbvio que com o tempo, a hora que todo mundo tiver alinhado aí com a estratégia, a gente vai avançar mais. A gente vai colocar mais coisa. A gente vai entrar nos micro movimentos, nos micro detalhes. Então, pessoal, a entrada foi aqui, ó, 10,05 e eu poderia ter uma adição 10,35 dessa pernada. Depois dessa correção, não tem entrada, tá legal? Não tem entrada. Volta para cima, também não teria. Eu entendo aqui a sua entrada, você está falando uma entrada para a ponta vendedora. É isso, Cristiano? Um trade contra toda essa tendência. Olhando o gráfico aí, como que você julgaria um trade contra toda essa tendência? Lembra que o mercado ele vai em ciclos, tá? Primeira coisa, para eu pensar num trade contra esse movimento, tá legal? Eu preciso ter uma correção aqui. E eu não tenho uma correção aqui. O que é uma correção? É um candle que tenha a sua mínima e sua máxima maior que o prévio. Então, para eu dizer que a partir dessa queda, tá legal? Eu posso startar aqui uma correção que é o mesmo padrão que estava aqui, tá legal? A possível volta de um movimento, o famoso trade da volta em V, tá? O que a gente estaria olhando nesse sentido é algo mais amplo. Então é algo onde eu tenho um movimento maior, a sua correção, e eu preciso de um pivôzinho que arme aqui para vender. Ele não fez isso, tá legal? Ele não fez. Se ele tivesse feito isso, beleza, mas ele não fez. Eu precisava ter o quê? Candles que façam a máxima aqui maior do que o anterior, para ele formar um padrão de reversão, tá? Ele não teve esse padrão de reversão. O que ele teve aqui foi a continuação ainda desse movimento corretivo. Continuação desse movimento corretivo. Só que dentro desse movimento corretivo, a gente nunca pode esquecer o seguinte: quem estava no poder aqui eram os compradores, a partir dessa pernada. Essa é a pernada maior que leva os compradores no poder, tá certo? Para eu anular essa pernada deles, eu tenho que ter um movimento contra, a correção do movimento contra, tá? Correção do movimento contra e a continuação. E aí eu vou ter o mesmo contexto, ele tende a vir aqui para a mínima do dia, tá certo? Pode ser também uma regressão até a média. A segunda entrada do dólar, no caso aqui a segunda entrada, ela é só um ponto de adição, tá? Por quê? Porque eu tenho o que aqui? Eu tenho o que eu tenho aqui, pessoal?
eu tenho fundos ascendentes e o topo também foi ascendente. Então eu tenho mais uma confirmação aqui. Como eu já tenho o start de um trade de volta em V, nesse contexto, tá? Eu posso esperar por ele ali numa adição. É um contexto de adição aqui, às 10h35, tá legal? Beleza, pessoal? De preferência, José, de preferência é sempre bom pôr esse trade de volta em V a partir do primeiro movimento do dia. Se você colocar ele depois, o mercado só pode ser que o mercado só esteja lateralizado, tá certo? Se você pegar a partir do primeiro movimento do dia, ainda é cedo para você falar assim, o mercado está lateralizado. Até mesmo porque se ele tiver lateralizado o mercado, ele vai voltar em V. Você concorda? Então vamos supor aqui. Vamos ver. Calma aí que o mouse aqui deu pau. Vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho lá o meu movimento em range. Só que no exato instante que esse mercado abre, então vamos considerar que a abertura do mercado está aqui. Aqui é onde o mercado abre, tá certo? O mercado abriu, aí ele começa a formar algum movimento por aí e tal, e ele até sobe um pouco, tá certo? Eu ainda não posso afirmar que esse mercado tá num dia lateral. Mas se ele volta aqui com tudo, ele vai formar a possibilidade do trade de volta em V. E a partir desse momento, eu vou pensar o quê? Esse mercado está lateralizado, hein? Vou tomar cuidado com ele porque ele está na lateral. Esse é o meu pensamento sobre o mercado, tá? Então, esse trade da volta em V, ele é a chance que eu estou dando para quê? Para o mercado ficar lateralizado e eu fazer um trade. Tá legal? Depois que ele concluiu, qualquer movimento que tenha aqui dentro, tá? Que seja aqui dentro, não significa mais nada. Ele já ficou lateralizado, tá? Isso é uma característica muito importante, acontece direto, tá? Acontece muito em ações. O mercado, ele faz uma volta em V, tá? Tô colocando aqui por base aqui para vocês verem. Então, eu tenho a minha abertura do mercado, ele faz aqui o primeiro movimento e volta em V, depois ele fica lateral. Essa é a característica de um trade de volta em V. Ele faz o trade da volta em V e depois ele tende a ficar mais lateral, tá? Vamos ver aqui no caso do dólar. Ele fez o trade em V e ele ficou mais lateral. Essa é a característica do trade de volta em V. Por quê? Porque é a hora que ele forma o range dele, tá? Ela não é tão aguda, essa primeira pernada, mas é o primeiro movimento, entende? Isso. Toma por base o seguinte: a partir do primeiro movimento, eu posso ter a possibilidade do mercado ficar lateralizado. Se eu tenho a possibilidade do mercado ficar lateralizado, aí eu tenho a possibilidade de um trade de volta em V. Isso, a gente olhou também num time frame menor, tá? 2 minutos. A gente poderia ter olhado, tá? Num time frame de 2 minutos, a gente poderia ver também
essa possibilidade de uma volta em V. Sempre com o pullback para frente. Não, é porque assim, regiões de adições, você pode entrar numa operação com região de adição. Não se você tem um lote para cada um contrato, um trade para cada um contrato. Se você só tem isso, você não faz adição, tá? Você não faz entrada em lugares de adições. Então, se eu sou uma pessoa que estou habilitada a trabalhar com 3 contratos no dólar, eu posso entrar com 2, fazer uma adição com 1. Beleza. Se eu sou uma pessoa que vou colocar só um contrato, um trade, esse daqui não é a minha entrada correta. Até mesmo porque essa entrada, você concorda que se ele falhar aqui, o cara que entrou aqui, de certa forma, ele consegue defender um preço um pouco mais acessível para ele. O cara que já entra aqui, ele já não consegue. Então, aqui é um padrão de adição. Agora, se eu sou uma pessoa que entro também com 3 contratos, mas vamos supor, eu não entrei na primeira aqui. Eu entro com ele reduzido aqui na segunda, tá? Para eu não ir aumentando muito meu risco. Vamos lá, 11h40. Você diz esse candle, por que ele não vale como uma correção, tá? Pessoal, vamos... Lembra, a gente está comentando isso todos os dias, tá? Essa barra aqui. Mesmo que essa barra tenha um tique acima, tá? Mesmo que ela tenha um tique acima, e se a gente olhar bem aqui, ela não teve um tique acima, tá? Aqui ela não teve um tique acima. Todos estão em 4.354 a máxima. Mas mesmo se ela tenha um tique acima aqui, eu não posso, só por causa de um tique, falar, pô, é a correção. Não, ele tem que ser visual, tá? Aqui é visual. Um movimento corretivo aqui é visual. Se eu começar a me apegar com um tique, tá legal? Com certeza eu posso fazer uma leitura errada do mercado. Agora, aqui é visual uma correção. Eu tenho que fazer algo que seja visual. Isso aqui é visual. Por que eu digo isso? Porque o trade, a gente tem que ser a pessoa que está aqui parada na frente do computador, tá? Eu tenho que fazer o trade cair no meu pé. O trade tem que entrar para mim, não eu entrar na do trade. Porque se eu entrar na do trade, com certeza ele vai tentar me enrolar para eu perder dinheiro, tá legal? Então eu tenho que fazer o mercado cair aos meus pés, como eu quero, não como o mercado quer. E o mercado às vezes dá uma enganada ali, tá legal? Então tem que ser visual. Eu tenho que estar olhando esse mercado, olhar e falar, caramba, isso é um movimento de impulso, isso é um movimento de correção. Isso é, entendeu? Ele tá vindo para mim, não eu tô indo na dele. Às vezes o pessoal fala assim, pô, o mercado é um cassino, tá legal? De fato, se eu ficar fazendo isso com o mercado, ele vai ser um cassino. Agora, quem que eu quero ser do cassino? Eu quero ser a máquina que toma o dinheiro ou eu quero ser o jogador que fica na frente da máquina? Para eu ser a máquina que toma dinheiro, eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer para trabalhar com a estatística mais possível a meu favor. Porque senão ele vai levar dinheiro de mim, tá? Então eu tenho que olhar para esse mercado, eu tenho que estar passando as ações ou os futuros, que seja, qualquer ativo, eu vou passando um por um, que é o que eu faço, por exemplo, toda manhã. Pô, peraí, esse pivô tá claro. Esse pivô do S&P aqui. Isso aqui tá claro. Ou não tá claro? Isso aqui tá claro. Eu quero algo claro. Eu não quero algo que fique, será que é? Será que não é? Essa barra aqui do S&P, será que ela é? Será que ela não é? Ah, a mínima dela é um pouquinho maior que a anterior.
Tem que ser claro. Tem que tomar cuidado com isso. Mas no dia a dia, pessoal, tem que ser objetivo diante aí do mercado. Não pode deixar o mercado levar a gente, tá? A gente que tem que ter o controle sobre o mercado. Olhando o dólar agora, vamos supor o seguinte. Olhando o dólar agora, pessoal, eu tenho o trade da volta em V, tá certo? Se eu tenho o trade da volta em V que foi acionado, uma da característica desse trade da volta em V é que o mercado tende a ficar mais lateral. Então, se eu sei que esse mercado tende a ficar mais lateral, tá? Nesse exato momento, eu já não vou ficar mais buscando muito trade no dólar, porque ele já ficou na lateral aqui. Você concorda? Tenho a máxima, tenho a mínima aqui. Qualquer movimento dentro dessa região pode significar um movimento que pode falhar em seguir uma tendência. Aonde eu poderia ficar de olho, como eu tenho um viés mais altista, é na possibilidade dele romper essa máxima. Tá certo? Como que ele pode romper essa máxima? Deixando um pullback no pré-rompimento da máxima. Beleza? Então esse é o contexto para o dólar aí agora. De venda. Eu vou vender dólar agora, hoje? Não, não vou vender. A não ser que venha uma barra elefante gigante de venda aqui. Aí eu vou mudar meu viés. Mas por enquanto meu viés é positivo. Se tiver um pullback de pré-rompimento dessa resistência, eu vou estar apto a entrar. Por enquanto ele ainda não tem esse pullback de pré-rompimento na resistência, tá? Dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Podemos ir para o índice. Beleza. Então, vamos agora olhar o índice. Vou botar o S&P agora aqui. E aumentar aqui o do índice.